Eu recebi uma pergunta aqui, eu vou ler aqui para vocês. Ale, pergunta para o convidado onde entram os extraterrestres na Bíblia e num possível apocalipse, que é muito falado agora. Existem teorias de que extraterrestres seriam ligados ao anticristo. Podem perguntar ao convidado, por favor? Claro, com todo prazer. E é verdade. Porque a gente precisa entender que existem extraterrestres positivos e extraterrestres não positivos. Então, assim, primeiro, o conceito que eu tenho sobre Bíblia é muito diferente do conceito de uma pessoa comum, porque a Bíblia foi escrita por seres extraterrestres não positivos, com função de dominação. Ou seja, foi escrito pelos dominadores do planeta que a gente vive hoje. Tendo em vista que foi escrito por eles, se a gente olhar a Bíblia com um olhar ufológico, quase toda a Bíblia dá a entender que são encontros extraterrestres. Um exemplo bobo. Jesus subiu na montanha e numa nuvem chegaram 3 pessoas, eu não lembro quem eram agora os personagens, e ele conversou com esses, subiu na nuvem e conversou com esses 3 personagens. Nuvem. Me ajuda, né? Uma nuvem que brilhava e parecia metálica. Tipo assim... uma nuvem de metal. Não era uma nave, né? Vamos dizer que não. Vamos lá o nascimento de Jesus. Maria, que era uma venusiana, vira e fala assim, recebe uma presença, uma visita, que alguém fala para ela assim, olha, você vai ter uma pessoa e essa pessoa vai ser importante para a humanidade. Aí ela... é feita uma inseminação artificial nela, porque ela não teve relações sexuais. Aí, no dia que essa criança vai nascer, 3 pessoas andando em 3 jumentinhos encontram uma estrela que caminha e para em cima da casa, ou seja, uma nave. E, naquele momento, através de uma cesárea, nasce Sananda. Então, assim, nasce Jesus. Se você olhar para todo o processo... são muitas as evidências. Quantas e quantas pinturas existem no Vaticano, na Capela Sistina? Tem vários quadros que a pessoa está aqui, tem a nave desenhada no quadro na cara de pau. Assim, tipo... Depois procurem. Eu estou vendo uma imagem agora, eu não lembro agora se era Maria vestida de vermelho numa espécie de uma casa que tem uma nave claramente desenhada. Eu não sei se foi o Da Vinci que desenhou, não sei... quem foi que fez. Tem um quadro mesmo disso. São algumas pinturas que mostram que eles sempre estiveram presentes, nós sempre estivemos presentes. A diferença é que a gente precisa entender que, é claro que hoje, primeiro assim, entender até o processo de Apocalipse, né? Porque as pessoas acham que Apocalipse é o fim, né? Mas o Apocalipse é o fim de uma era, né? Então, nós já passamos por diversos apocalipses, não só nesse planeta, como em diversos outros planetas. É engraçado esse conceito, né, do apocalipse. Eu achei aqui, ó, mas essa aqui tá tipo meio que um... Não, tem uma outra que é uma pintura que tá no Vaticano mesmo, para todo mundo ver. Eu não lembro agora se foi Da Vinci. O Gabriel acho que achou ali, pode ser que seja essa. Essa é uma delas, é isso mesmo. Coloca ela inteira primeiro. Isso. Mais claro que isso é difícil. Tem literalmente um OVNI ali, hein? Mais claro que isso é difícil. Tem algumas pinturas como essa que estão dentro do Vaticano. Mas aí alguém vai falar que aquilo ali foi uma barata que cobriu a tinta na hora que passou e depois saiu. A desculpa é sempre melhor, né? Mas tá bem claro ali, é um OVNI mesmo. Bota lá a imagem close. Lá, claro. É claro, é muito claro. Então, assim, é como sempre, o que acontece? A gente precisa separar, né? O ser humano precisa separar, precisa rotular as coisas. E, na verdade, não tem diferença, né, entre nada. E esse é o ponto. A gente falou de Big Brother aqui. e aí, né, eu já tô vendo algumas pessoas, ai, que terrível, Big Brother, coisa terrível. Mas aí eu queria te perguntar sobre o quê? Sobre a Confederação Intergaláctica. Uhum. Será que eles não olham para nós quase como um Big Brother? Fez sentido minha pergunta, vai. Total. Porque é boa. Eles ficam lá olhando, pairando, observando. Quem vai ser o próximo eliminado? Não é? A pergunta é boa. Quem vai ser o próximo eliminado na Terra? A pergunta é boa.
A única coisa que eu acho que aí você agora também é um pouco engraçado na colocação, mas assim, a única diferença é que a gente meio que sabe o que vai acontecer, né? Na confederação ou no Big Brother? Na confederação. É. Então, porque assim, pra gente não existe o tempo linear, né? Pra gente tudo já é. Então é uma questão agora de formalização. Então para nós é um pouco diferente porque, vamos dizer assim, tem menos graça, entre aspas. Uhum. Mas o nosso propósito não é entretenimento, né? O nosso propósito é tentar ajudar a humanidade naquilo que a gente pode. Se você for parar pra pensar, tudo bem que o Big Brother é um entretenimento, mas no fundo ele revela tantas sombras humanas que no final das contas as pessoas acabam refletindo sobre elas mesmas, né? Então tem uma autoajuda, talvez, ali. Tô fazendo não sei se eu tô tentando forçar a barra. Não, eu acho Assim, porque assim, você é uma revela... maneira de enxergar, mas assim, a questão é, conhecendo o jogo como a gente conhece, quem garante que tudo aquilo não é forjado? Desculpa, e quem garante que a nossa existência não é forjada também? Mas com certeza é. Esse é o não ponto. Óbvio. É. Mas o problema é, o que eu faço com essa informação? Vivo bem ou vivo insatisfeito? Exato, bom ponto. Isso tudo é uma holografia. É difícil, mas é. O Big Brother, então, não deixa de ser um retrato, um micro-retrato do cosmos máximos que é a humanidade como um todo, não é? Digamos que seja um show de Truman dentro de um show de Truman, para quem viu o filme do show de Truman. É isso mesmo. Que é o início do Big Brother, dali que saiu a ideia. Que é um filme do Jim Carrey, muito bem feito, Da por década acaso. de 90, que é verdade. E que, inclusive, se a gente fosse assistir hoje, porque eu assisti quando era criança, e me pareceu só um show qualquer ali, né? Era só um filme, assim, não tinha tanta profundidade. Eu acho que se a gente fosse assistir o show de Truman hoje, com os olhos que a gente tem, a gente podia fazer um evento. Só sobre o show de Truman. Show de Truman comentado. Fácil. Não é? Porque se a gente analisar, todo o show de Truman é o quê? É o que a gente vive no dia a dia, no piloto automático, e a casa cai quando você descobre a realidade. Por isso que às vezes a gente vê algumas pessoas insatisfeitas no processo. Por quê? Porque quando a casa cai, é difícil você entender que a casa caiu, né? Assumir que a casa caiu. Não é uma coisa muito fácil. A única lembrança que eu tenho dessas coisas extraterrestres na minha infância era de estar participando de uma espécie de Big Brother antes muito dele não existir. Eu estava na praia, né, na cidade de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, e eu meio que me projetei para uma praia paralela. Na minha imaginação, ela tinha um morro mais alto, e eu olhei para o céu e falei, eu sei que vocês estão me vendo, eu estou fazendo aqui o melhor possível. Eu era uma criança, mas eu lembro bem disso. Isso é muito legal. E aí acabou a história. É essa minha... Mas eu tive uma espécie de um... Isso é muito legal. De um contato, assim, né? Com certeza. E com certeza foi ouvido e com certeza foi respondido. É sempre assim. Isso é muito legal. O que acontece muito que impede as pessoas de sentirem o contato é a expectativa que você leva de como esse contato vem. E nunca mais teve nada, ficou nisso. Ou eu sempre tem, eu não sempre percebi. tem o tempo inteiro e você talvez não deu crédito. Pode ser. É muito mais fácil de ser isso do que nunca mais ter acontecido nada. Você não estaria aqui. Acredita em mim. Jamais. Até esquentou meu ouvido agora. Coisa Recrie essa cena, Guru, agora. Refaça. Estava na praia. A praia de Massaguaçu é onde eu passei. Eu queria que você fizesse agora, adulto, com a mesma convicção e certeza que você tinha quando você falou aquilo quando você era criança. Você quer que eu recrie a história olhando pelo prisma adulto, é isso? Exatamente. O que aconteceu ali provavelmente foi um contato, né, estelar de uma criança que não... Porque tanto faz, eu devia ter 6, 7 anos. Para mim aquilo era uma amizade normal, fictícia, porque as crianças têm muito com espíritos, com alienígenas. E olhando de fora, eu vejo que foi exatamente isso, mas eu nunca me esqueci desse momento.
Porque eu imaginava que eles estavam me filmando. Assim, eu tô te observando aí, não vai fazer besteira que tem alguém maior que você vendo aí. E eu fiquei não é medo, é respeito, né? Uhum. Eu fiquei com respeito, falei, então tá bom, eu vou seguir a jornada aqui, direito, bonito, etc. E não tem muito mais o que adicionar disso, mas é uma coisa que eu acredito que tenha sido o maior contato extraterrestre que eu tive, porque muitas coisas que aconteceram eu não lembro, mas esse eu nunca esqueço. Tá, então refaz a cena, velho. Ué, não foi essa? Não, você só explicou. A cena, exatamente essa. A praia de Massagostola é meio... Não, mas Ele refaz. quer que você interprete. Isso. Isso, pra eu estar aqui no Paranormal, deve ter uma mente muito melhor que a minha, óbvio. E eu quando eu aceitei isso, agora eu tô com 43 anos, eu aceitei as mentes maiores, a minha vida ficou muito melhor. Porque eu deixei de ser aquele cara, não, eu vou estudar muito, não, eu vou deixar a coisa vir, assim, porque eles são muito melhores do que a gente. Então é melhor obedecer, porque a coisa vem. Tá, mas você tá fugindo, Guru, vai. Como fugir? Eu quero que você refaça exatamente o que a sua criança fez. O que é? Você olhou pra cima e falou... Tá bom, eu falei, tá bom. Eles falou, você sabe que nós estamos te vendo. Eu falei, eu sei. Então fala. O que você falou? Eu falei, tá bom, eu vou me seguir o que vocês estão falando. Você olhou pra cima e falou, tá bom. Tá bom. Eu faço o que vocês me pedem. Exatamente, eu faço Você parou na rua... Não, na praia. Na praia e olhou pro céu assim. Falei, ó, eu vou obedecer vocês, independente do que... é uma questão hierárquica, eu acho, né? Tem essas representações. E quando você entende que você não é o maior, mas que existem mentes maiores ao seu favor, aí é mais gostoso, assim. A vida fica muito melhor, porque aí você para de se esforçar e começa a aceitar a coisa, assim. Aí eu vou trazer um grau de consciência muito bacana para esse processo, que eu acho que é muito legal. E se a gente imaginar que não existem mentes maiores, mas só mentes com mais lembrança? É provável. Porque aí nos coloca com o mesmo entendimento que eles têm. Isso está com o seu poder pessoal. Uhum. Foi isso que Sananda tentou fazer em todo o tempo que ele esteve aqui. O que Jesus fez em todos os momentos? Tentou mostrar para todo mundo que nós éramos a mesma coisa. Ele nunca se intitulou nada, ele nunca falou nada dele, que ele era melhor do que ninguém. Sim. E esse é o ponto.